Fala galera, hoje é dia de The Boys Volume 3, parte 2. É uma história da Dynamite, escrita por Garth Ennis e desenhada por Derek Robertson no ano de 2008. A segunda parte do volume 3 de The Boys se trata do arco É Tudo Verdade, Soldado. E por se tratar de uma série contínua, é interessante que você conheça os arcos anteriores, então para eles vai ter os links na descrição. Sobre a HQ, The Boys é um quadrinho não recomendado para menores de 18 anos. Então eu vou censurar muita coisa nesse vídeo, vou evitar palavras ditas na própria HQ, vou mudar alguns termos e tentar deixar tudo de forma mais amigável. Então se você tem menos de 18 anos, não leia o quadrinho, fica só com o vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa com o Lenda contando uma história. Huey foi vê-lo para conseguir o pagamento pelo seu serviço anterior, e agora ele quer saber tudo sobre os rapazes. Assim, o Lenda volta até a Segunda Guerra Mundial e conta como desde essa época existia uma empresa de armas, a VAC. Essa empresa fazia caças militares de péssima qualidade, aprovados sem testes. E isso gerou muitas mortes de soldados. Mas isso sempre foi acobertado pelo governo. VAC significa Vault American Conglomerate, ou conglomerado da Vault América. E eles tinham amigos em todo lugar. A Vault sempre bancou campanhas de senadores e representantes do governo, então eles tinham tudo nas suas mãos. Com essa influência política, eles entraram na Guerra do Vietnã em 1965. A Vault fabricou milhares de rifles e os enviou aos soldados na luta contra os Vietcongs. Mas a péssima qualidade se mostrou mais uma vez, e muitos homens foram perdidos. 1000 homens massacrados. Todos assassinados porque as suas armas não disparavam. E mais uma vez, tudo foi acobertado. Para Vault, aquelas mortes não importavam, eram apenas negócios. Mas isso durou até a chegada de John Kennedy na presidência dos Estados Unidos, e ele baniu a VAC. Isso durou 3 anos, quando um meteorito caiu no estado do Wyoming, e a empresa voltou com o nome Vault American. Aquele meteorito era a apresentação do Capitão Pátria. As suas histórias em quadrinhos diziam que ele caiu dos céus, sozinho numa espaçonave. Foi criado e cresceu rapidamente, desenvolvendo superpoderes e se tornando o símbolo americano da perfeição. O Capitão Pátria era charmoso, simpático, tinha um sorriso encantador, extremamente poderoso, mas humilde. Claro que isso foi o que a VOT criou para que o público acreditasse. O Capitão Pátria, na verdade, era o primeiro ser de um novo teste com o composto V. Uma variação que dava ainda mais superpoderes. Injetado num feto que se desenvolvia até matar a mãe no parto. Mas a VOT não se importava com isso. O Capitão Pátria foi um sucesso, então logo apareceu Black Noir e Rainha Maeve, os 3 mais poderosos. Com o tempo, Jack de Júpiter, Profundo, o Faroleiro e o Sr. Maratona também apareceram. 7 supers extremamente poderosos, mais que qualquer outro. Alguns só chegam perto deles, talvez o Stormfront seja tão poderoso quanto. Mas o fato é que esses 7 foram criados para serem os melhores. E a Vault só fez 7 porque o valor era absurdo. A dose do composto V que o Hugh foi submetido, por exemplo, custou 19 bilhões de dólares. A de cada um dos 7 era um valor muito maior. Não dava para fazer mais. A VOT não era boa em construir caças ou armas, mas encontrou o seu negócio quando passou a construir supers. E assim o assunto foi tratado, como negócio. Por isso, os supers não se rebelam e dominam o mundo, porque ninguém quer mudar o status quo. Enquanto o status funciona, e tanto a VOT quanto os supers ganham dinheiro com isso, não tem por que mudar. Com as pessoas do mundo consumindo seus produtos como filmes, bonecos, quadrinhos, vale muito mais a pena ser um herói corrupto.
porque são apenas negócios. E nos negócios o que importa é o lucro, mesmo que para isso a Vault tenha que armar os supers. E inclusive é por isso que nesse mundo não existe mais a Ponte do Brooklyn. Enquanto isso acontecia, o Capitão Pátria faz o que Billy Butcher disse para ele fazer. Se ele queria falar algo, ele deveria ir pessoalmente. Então, é o que ele faz. Capitão Pátria e Billy Butcher se encontram na velha e destruída Ponte do Brooklyn. Billy não diz uma palavra, e o capitão diz que mexer com a tropa terror é uma coisa, matando o Galo Galante, mas cancelar a reunião com o vice-presidente, mexendo com o 7, era outra história. Então o Capitão Pátria queria entender por que Billy o odeia. Não porque ele odeia os supers, mas porque odeia ele especificamente. Talvez Billy queira retomar as hostilidades, mas ele sabe que isso não acabou bem para nenhum dos dois lados da última vez. Na parte baixa da ponte, o resto dos rapazes e do 7 ficam cara a cara também. Mas o Capitão Pátria ali continua falando. Talvez Billy o odeia porque ele matou algum familiar. Eles só se encontraram assim uma vez antes e Billy já o odiava. Talvez ele tenha matado seus filhos? Ou a sua esposa? Então, escutando os batimentos de Billy, o Capitão Pátria sabe que é algo por aí. Billy Butcher não dá respostas, e isso só irrita o Capitão Pátria, que não para de falar sobre como essa raiva dele não vai levá-lo a lugar nenhum. E enquanto ele falava, ele não tinha percebido que o cachorro Terror urinava na sua bota. O Capitão Pátria se irrita e diz que vai matar aquele cachorro. Mas Billy o ameaça e diz que se ele tocar num pelo do Terror, tudo começaria imediatamente. E sim, por causa do cachorro. Billy então pega o Terror, manda o Capitão Pátria se ferrar e vai embora dali. Com isso, o Super entende a mensagem e vai embora também. O Lenda continua contando a história da Vault para Huey e de como ele foi contratado para escrever as histórias em quadrinhos dos Supers. Na época da Guerra do Vietnã, ele fez os 7 se tornarem celebridades. Isso distraiu os Estados Unidos da derrota na guerra. As pessoas queriam saber dos supers e não dos combates. Então tudo passou mais despercebido. A Vault dobrava os seus lucros todo ano, e eles foram atrás de Jonah Vogelbaum, o homem que criou o composto V. Ele era alemão, mas não queria sua criação nas mãos dos nazistas, então entrou em contato com a Vault e passou a trabalhar para eles. A existência do 7 é graças a ele. Mas quando ele foi sequestrado por rivais e foi forçado a criar mais supers, o doutor se matou, vendo o erro da sua obra. Só com as anotações do doutor e sem a sua genialidade, a Vault tentou criar mais supers e com isso fez heróis menores e mais baratos, em grupos não tão grandiosos como o 7, mas tão lucrativos quanto. Alguns dos grupos são a Liga da Revanche, a Tropa Terror, os G-Men e os Jovens Americanos. E era o Lenda quem desenvolvia suas histórias. As histórias que a população queria ver, enquanto eles faziam as suas merdas de sempre por trás das cortinas. As pessoas acreditam nessas fantasias de que os supers são heróis para fugir da realidade. O Lenda era o editor-chefe desses quadrinhos, e com o Capitão Pátria ele fez a Vault ganhar rios de dinheiro, o mostrando em combates honrados e heróicos. Enquanto na verdade ele destroçava qualquer um que precisasse ser parado. Quanto mais dinheiro, mais influência no governo. A Vault até tentou fazer um teste colocando o Capitão Pátria como possível presidente dos Estados Unidos, mas com o seu enorme poder, a população não votaria nele por medo do que ele seria capaz de fazer. Então a Vault simplesmente decidiu comprar as pessoas certas e ter a sua influência de forma indireta. Atualmente o presidente é Dakota Bob, que é opositor, mas a Vault conseguiu colocar alguém ali junto. O ex-CEO da VAC e agora vice-presidente, Victor Newman. Com isso, eles poderiam infiltrar suas vontades, como colocar os supers no exército dos Estados Unidos, ou acobertar mais podres vindos da Vault.
podres como o 11 de setembro. Terroristas roubaram aviões, queriam derrubar o World Trade Center, mas Dakota Bob já tinha sido avisado pela CIA sobre isso. Os aviões foram derrubados por caças enviados pelo governo, porque assim a catástrofe seria menor pelo menos. Mas um deles sobrou, e o problema realmente aconteceu quando os 7 apareceram. O Lenda tinha a gravação de um dos caças que iria abater o avião, mas foi mandado de volta porque os 7 estavam ali. E o resto da história ele soube por informantes de altas patentes. Os 7 foram enviados como demonstração do seu poder e do que poderiam fazer. Eles deveriam entrar no avião, parar os terroristas e salvar os passageiros. Mas a operação foi um verdadeiro desastre. Ninguém se escutava, eles não tinham um plano, não sabiam como agir em situações de sequestro, ninguém realmente sabia o que fazer. O Jack de Júpiter fugiu logo de cara, deixando o Sr. Maratona, enquanto o Profundo era atingido de frente pelo avião e o faroleiro foi pego por uma asa derrubando o Black Noir. Inclusive, ninguém entende como o Black Noir sobreviveu a essa queda. Sem entender nem o funcionamento de um avião, o Capitão Pátria abre a porta de emergência e uma criança é sugada para fora. O caos era total. Os terroristas pilotavam a aeronave e o Profundo, na frente, do lado de fora, simplesmente quebra a janela da cabine de pilotagem, criando uma corrente de ar que dificultou mais ainda as coisas. O Capitão Pátria matou os terroristas, mas o único que sabia pilotar era o Black Noir, e ele tinha caído. Então o avião e os passageiros estavam condenados. Sem um plano, o Capitão Pátria, irritado, apenas voa para fora dali, e o Sr. Maratona ainda consegue segurá-lo pelo pé e é levado junto. Só a Rainha Maeve tentava fazer algo para salvar aquelas pessoas, mas sem saber pilotar, não tinha nada que ela pudesse fazer. Eles não conseguiriam segurar aquela aeronave, não existia apoio para isso. Então nos céus, o Capitão Pátria tem a brilhante ideia de tentar empurrar a traseira do avião para baixo, para estabilizá-lo e evitar que ele se choque com a cidade. Mas ele fez isso com toda a força. E enquanto a Rainha Maeve, sem opção, deixava a aeronave, o Capitão Pátria atravessa o avião e o parte ao meio. Ele fez isso com o Sr. Maratona segurado nele, enquanto atravessava toda aquela ferragem. Assim, o Sr. Maratona morreu imediatamente e o avião foi destroçado, com os passageiros morrendo sendo jogados para fora. Para piorar, a aeronave cai e destrói por completo a ponte do Brooklyn, um local de tráfego intenso, e todos que estavam na ponte morrem com impacto também. Foi uma catástrofe que ninguém nos Estados Unidos jamais esqueceu. O estranho é que o presidente Dakota Bob não teria chamado aqueles caças de volta assim do nada. Ele não gostava dos Supers. O único que poderia ter dado essa ordem seria o vice-presidente, mas ele não estava no comando nesse dia. Algo aconteceu na Casa Branca naquele momento e ninguém sabe direito o que foi. Esse incidente foi totalmente acobertado. A culpa disso tudo foi atribuída aos terroristas. Era como se os 7 nunca nem tivessem participado disso. Tudo isso aconteceu porque a VOT queria fazer um teste de campo. Isso é o que acontece quando um bando de idiotas de Colan tenta salvar o dia. Depois disso, disseram que os 7 estavam lutando contra um outro vilão nesse período, então ficaram fora da vista do público por um tempo. E quando voltaram, apareceram com o A-Train, substituindo o Sr. Maratona, e anunciaram que o faroleiro estava se aposentando. Mas na verdade, o faroleiro já tinha morrido nessa época. No dia desse anúncio, aquele era só o seu corpo basicamente. Um corpo ressuscitado. O francês e a fêmea deram um jeito nele. E quem o matou, com um tiro na cabeça, foi o tenente-coronel Greg Mallory. O homem que fundou os Rapazes.
Enquanto tudo isso acontecia, e enquanto Capitão Pátria, Black Noir, Profundo e Jack de Júpiter estavam na conversa com os rapazes, a Rainha Maeve acompanhava uma missão dada pelo Capitão Pátria aos mais novos do grupo, o A-Train e a Luz Estrela. A missão era limpar o porão do seu quartel, um lugar que tinha um cheiro horroroso. E isso seria importante porque eles precisavam ver o que acontece quando os Supers enfrentam os rapazes. Quando os dois descem e abrem uma porta de segurança, eles encontram de onde vem o cheiro. Era do Faroleiro. O Faroleiro foi o primeiro Super a ser ressuscitado. Ele vivia ali agora como um morto-vivo sem mente, vivendo no meio das próprias fezes. Foi ele quem a Luz Estrela substituiu no grupo. Então depois que eles fazem o serviço sujo, os dois saem dali. A-Train e Luz Estrela não se dão nem um pouco bem, principalmente pelo que houve no dia que a garota entrou na equipe. N era mais inocente antes, e agora vem se impondo, o que incomoda mais ainda o A-Train. E ele diz que N só tá na equipe porque eles escolheram realmente alguém que seria a mais bobinha e que eles pudessem fazer o que quisessem quando ela estivesse no grupo. Então N responde que essa é a única forma de alguém como ele conseguir alguém como ela mesmo. Então, mais irritado ainda, o A-Train diz que tem outro jeito de conseguir e corre pra cima dela, tentando atacá-la, dizendo que pode fazer tudo o que quiser, porque ele é um super-herói. Então a Luz Estrela usa o seu poder e brilha com toda a força, deixando o A-Train praticamente cego de um olho, parando seu ataque. Nesse momento, Capitão Pátria e os outros voltam, e o A-Train ainda tenta se fazer de vítima, dizendo que N usou o seu poder contra ele, contra um membro da equipe. Isso era um absurdo. Mas o Capitão Pátria não estava nada contente. Ele simplesmente ignora o A-Train, destrói um dos aviões ali e continua o seu caminho. A reunião com Billy Butcher não tinha sido nada boa para ele. Depois disso, N encontra a Rainha Maeve e vai lhe contar o que houve com A-Train, mas Maeve a corta. Ela não se interessa, elas não são amigas. Então N diz que tudo bem, elas não são amigas, mas não custava nada ela pelo menos lhe oferecer um martini. Huey e o Lenda ainda conversam, e o rapaz pergunta onde tá o Tenente Mallory agora. Mallory desapareceu. Talvez LM ainda tenha contato com ele, mas Billy Butcher e Mallory nem se olham mais. E Huey preencheu o posto que ele deixou vago. Huey então pergunta por quê? Por que eles mataram o faroleiro? Acontece que os 7 são o alvo. Claro que os rapazes cuidam para os supers não fazerem besteira, mas o grande alvo são os 7. A primeira tentativa de atingi-los foi de forma mais direta, e isso não acabou bem para ambos os lados. O Capitão Pátria é esperto, ele sabia com quem estava lidando, mas o faroleiro não. Ele era um idiota que quis ir para cima e incendiou a casa do Mallory. Isso matou as suas 2 netas. Isso causaria uma guerra total, com todos os podres da Vault e do 7 sendo divulgados para o mundo. Então, um acordo foi feito. Um sacrifício. Os 7 entregaram o faroleiro e Mallory o matou. Com isso, eles teriam uma trégua. Billy Butcher ter estragado o discurso do vice-presidente foi só um lembrete aos 7 para que não se metam na defesa nacional. Mesmo com a trégua, os 7 sempre seriam o alvo. O Lenda trabalhou para Vault por muitos anos e até a ajudou com a reputação dos Supers, mas ele odeia a Vault com todas as forças. Ele aguentou aquilo porque sempre teve um plano. Ele quer derrubar a Vault por completo. O Lenda teve 2 filhos e os 2 morreram. O mais velho, Stanley, era um ótimo rapaz, sargento na cavalaria, mas morreu em 1965 no Vietnã por causa dos rifles da Vault. O seu garoto foi morto em nome do lucro. E a Vault sempre levou isso como apenas negócios. Então eles deveriam pagar por isso.
O Lenda ficou esse tempo todo com os quadrinhos, entendendo os supers, exatamente para juntar todas as informações e podres, porque algum dia ele iria encontrar alguém que iria usar isso para acabar com a empresa. O seu segundo filho não importava, ele era um babaca, e Huey o matou 2 vezes. Por isso, o Lenda lhe pediu aquele favor. O seu outro filho era o Galo Galante. Desse jeito, a conversa deles termina. E quando Huey sai, ele percebe que ainda não sabe a história dos rapazes. Essa foi a história da Vault. Ele continua sem saber muita coisa. Mas tá tudo bem. Ao chegar no quartel, Huey diz a Billy que a conversa com o Lenda foi muito boa e esclarecedora. Então Billy fica feliz com aquilo e diz para que Huey o ajude ali. O francês conseguiu algumas gravações de todo o ano anterior da vigilância do set. E ele quer ver o que mais descobre. Mas Huey não pode ficar, ele vai sair para ver Annie mais uma vez. Mas antes de ir, Billy lhe dá uma lição de casa. Um arquivo para que ele estude o seu próximo alvo. E era os G-Men. Enquanto Huey e Annie se encontravam no parque, Billy continuava assistindo às gravações. E ali ele vê algo que lhe chama a atenção. Algo não, alguém. Ele vê como foi a chegada da Luz Estrela. E é desse jeito que termina a história. É Tudo Verdade, Soldado é um arco extremamente explicativo, mas é um dos mais interessantes até agora. A narrativa constrói outros 2 momentos em paralelo da trama principal, que até encaixam bem. A arte não tem alteração, e o roteiro, por mais que tenha muito texto e tudo seja mastigado e cuspido na cara do leitor, é ótimo exatamente por isso. Tudo que os arcos anteriores construíram sobre a Vault, sobre o set e sobre os rapazes, aqui é muito mais explorado e explicado. As coisas começam a fazer mais sentido e pequenas pontas soltas vão se fechando. O arco tem momentos memoráveis e por mais que sejam eventos passados, dão total clareza para o que vem acontecendo no presente e para o que vem ainda no futuro. É Tudo Verdade, Soldado encerra o volume 3 das histórias de The Boys, sendo que a série de quadrinhos tem pelo menos 10 volumes. Então ainda tem muita história pela frente. Mas tudo isso são histórias para outros vídeos. Então é isso, o quadrinho é lançado aqui no Brasil pela Devir e se ainda estiver disponível para venda vai ter o link na descrição. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.